A TV Estadão recebe aqui o estudante Caio Martins. Ele estuda História na USP e é integrante do movimento Passe Livre, que nesses últimos dias tem se mobilizado pela redução da tarifa de ônibus de R$ 3,20 para R$ 3,00. Boa noite, Caio. Boa noite. Obrigado por vir aqui na TV Estadão. Obrigado. E, bom, queria começar perguntando sobre o balanço que você faz, se vocês já tiveram a possibilidade de contabilizar o que aconteceu ontem à noite, se vocês têm quantidade de feridos ou número de pessoas que participaram, como é que você descreveria o dia de ontem? Tá, são duas perguntas um pouco diferentes, talvez. Primeiro, como foi ontem? Bom, ontem a manifestação começou a se concentrar por volta das 5 horas ali na Praça do Ciclista, que é na esquina da Consolação com a Paulista. E aí, quase 6, a gente foi descendo a Consolação, caiu uma chuva nessa hora. Quando ela chegou no fim da Consolação, ela entrou no túnel ali e seguiu pelo viaduto da Radial Leste-Oeste, bloqueando o viaduto inteiro. Nessa hora você tem fotos e o ato ele estava organizado, unido e bonito, tranquilo, com o número que a polícia estimou nessa hora. Depois ela divulgou outro, mas o número que ela estimou era de 10 mil pessoas. Nessa hora que a gente estava no viaduto, você tem fotos e nesse momento o ato estava tranquilo e organizado, unido. E aí dali a gente seguiu pela Liberdade até a Praça da Sede, onde o ato tentou entrar no terminal Parque Dom Pedro. Porém, na porta do terminal, ele foi reprimido pela Força Tática, com bombas de gás lacrimogêneo, bala de borracha e bomba de estilhaço. Bomba de efeito moral, né, eles chamam, mas na real ela é uma bomba de estilhaço, essa bomba. O efeito dela não é só moral. Uma bomba que estoura e ela tem um estilhaço cortante que pode mutilar. Conheço gente que já perdeu o dedo com isso, a gente tem situações de gente que ficou cega porque foi no olho. É uma arma proibida em vários países, é uma arma de guerra. Eles usam aqui no Brasil, seria que jogar não sei quantos metros da manifestação, 30 metros, 40, e eles jogam no meio das pessoas. É muito perigoso. E ali, na repressão ali, isso é uma coisa que, quando a manifestação ela é reprimida, ela muda. Ela estava organizada até quando ela tentou entrar no Parque Dom Pedro. Quando aconteceu a repressão, ela se dividiu em 4. Mas essa questão do Parque Dom Pedro é interessante, que eu acompanhei ontem, eu estava presente na passeata. O começo foi um astral bom, tinha batucada, tinha o pessoal de vários movimentos festejando. No Parque Dom Pedro a situação começou a ficar um pouco mais pesada, houve tentativa de botar fogo em ônibus, houve tentativa de entrar no terminal. E a PM estava numa situação acuada também, tinha uma multidão muito grande e era difícil a PM fazer alguma outra coisa que não tentar dispersar a multidão. Você também não percebe que... Você percebe que havia essa situação crítica da Polícia Militar e que eles precisavam fazer alguma coisa? Tinha essa tensão e essa incitação, esse começo de tumulto e de violência também, né? Olha, a manifestação queria entrar no terminal por um motivo simples. Nossa luta é por transporte. E no terminal estão lá, aqui, o terminal Parque Dom Pedro é o maior terminal de ônibus da América Latina. Se o ato foi para lá é por um motivo simples. Está lá um número imenso de passageiros que devem receber panfletos e para quem a gente quer que estão na luta, né? Por isso o terminal como um destino. No entanto, foi vetado entrar no terminal. Isso que em muitos outros anos, quando subiu para R$ 3,00, quando subiu para R$ 2,70, teve protestos contra o aumento e os protestos entraram no terminal Parque Dom Pedro, entraram no terminal Bandeira e isso não foi um problema. No entanto, esse ano a polícia não queria deixar entrar e preferiu atacar as pessoas do que deixar a manifestação seguir seu rumo, onde ela provavelmente seguiria, atravessaria o terminal e se encerraria na Praça da Sé, tranquilamente. A praça é um lugar onde dá para todo mundo sentar, sem bloquear nada e encerrar. Mas não foi o que aconteceu, reprimiu no terminal. Quando a manifestação é reprimida, o ato que está organizado ele se desorganiza. E foi o que aconteceu ali. Se dividiu em vários focos. E nessa hora, a coisa assumiu um tom violento. Porque é óbvio, um lado que tem arma, tem bomba, tem bala, ataca o outro,
E, obviamente, ali os manifestantes começaram a tentar contra-atacar de maneira desajeitada, quase desesperada. Tentar jogar o que encontra na rua contra a polícia, tentar bater nos ônibus. E aí começou a situação que é o que mais saiu no jornal hoje, né? Não saiu nada de quando o ato estava organizado, pacífico, com 10 mil pessoas fechando a radial, mas saiu a parte de fato da destruição que causou esse cenário aí, quase de palco de guerra. Mas, que Caio, a repressão uma colocou. coisa, quando a polícia ataca, a gente vê de repente, ou ataca ou tenta lidar com uma situação de desordem, até acuada, ou tenta contornar a situação. Uma reação natural é, enfim, reagir ou fugir, etc. O que a gente viu ontem também, eu queria que você falasse sobre isso, é que foi um pessoal subindo pela Brigadeiro Luiz Antônio, quebrando vidraças de bancos, foram pelo menos 5 que eu contei quebrados, pichando ônibus, quebrando vidros de ônibus, quebrando lixeira. A impressão que se tem é que era uma manifestação supostamente política para falar sobre a questão do passe. Isso foi orquestrado? Foi uma mobilização? Vocês chegaram a incentivar, vamos subir a Brigadeiro e fazer um quebra-quebra para mobilizar, para mostrar para a população de São Paulo que a nossa demanda, para ganhar holofote? Houve isso? Então, depois que a manifestação foi reprimida, o esforço que a gente tem é de tentar reagrupar ela. É muita gente e se não houvesse esforço, a coisa pode ficar muito pior. Então, o esforço que você tem que ter quando a manifestação é reprimida é tentar reagrupar ela. Foi isso que todos tentaram fazer. Pelas condições que a polícia colocou, separando os grupos nas ruas do centro, sobraram alguns focos. Esse que seguiu pela Brigadeiro foi um foco que decidiu, vamos subir até a Paulista e vamos encerrar nosso ato no MASP. Ali no MASP a gente senta e convoca o próximo ato, encerra a manifestação. No entanto, depois que começa a repressão, a manifestação já é outra. Ela já não é mais aquela mesma que estava unida e organizada, tranquila, atravessando a Consolação e a Radial. Ela é outra. Ela tem um caráter diferente, que já foi marcado por uma violência. E aí acontecem cenas como essas, que é impossível controlar quando você tem milhares de pessoas. O Passe Livre não é dono da manifestação, a gente convoca ela e vão vários grupos. Esses grupos têm uma organização própria, vai um monte de gente que não tem organização nada, são pessoas que vão porque querem lutar contra o aumento. Bom, daí quando vem a repressão policial é normal que você tenha cenas como essas. Aliás, é impossível, a gente não tem como impedir isso. Mas ao mesmo tempo que acaba sendo ação e reação, né? Depois que a polícia age, vocês reagem, acaba muitas vezes indo para o quebra-quebra, como aconteceu ontem. Uma multidão mobiliza grandes avenidas de São Paulo como uma forma, até nos parece, a gente que é morador da cidade, de provocar uma reação da polícia para criar um fato político. A violência faz parte da luta política de vocês, porque vocês provocam uma ação da polícia paralisando as ruas na hora do rush. A violência faz parte da estratégia política do movimento? Não é isso. Não é isso. O movimento ele vai para as avenidas e toma elas em protesto como uma forma de protestar. Isso chama passeata. Isso tem um nome. É uma ferramenta histórica que a população do mundo inteiro tem para reivindicar seus direitos. É isso que se faz. Tomar as ruas é um direito de manifestação, uma liberdade de expressão. Em São Paulo isso ganha um tom quase irônico, né? Porque é a cidade que não anda, já é trânsito todo dia. Quando a gente diz que se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar, tem quase uma ironia aí, porque São Paulo já está parada. E a gente está lutando pela redução da tarifa, então a gente está lutando justamente por mais mobilidade, né? Então tem uma coisa também que nesse sentido é irônica, porque quando você fecha a rua, você explicita um travamento que já acontece todo dia. Todo dia a cidade já está travada. Uma cidade que, quando se fala em mobilidade urbana, o investimento que o poder público faz é inteiro. A cada R$11 que ele investe no carro, né, no automóvel individual, ele investe 1 em transporte coletivo. Então é uma opção pelo trânsito, inclusive, essa opção pela indústria automobilística. E quando você para as vias, você escancara isso.
Nesse sentido, de forma alguma a gente para a via para ter repressão da polícia. A última coisa que a gente quer nas manifestações é repressão da polícia. Por quê? Eu já falei. Repressão da polícia causa o que aconteceu ontem. E o que aconteceu ontem, como você falou, é terrível. Porque a pauta, que é uma pauta justa, é uma demanda social clara, única e específica, que é a redução da tarifa. Ela depois, quando sai no jornal, ela é apresentada de outra forma, né? Parece que a intenção das pessoas que estão lá não é lutar contra o aumento, mas é destruir coisas. Não é isso, as pessoas estão lá para lutar contra o aumento. Mas aí elas trombaram com uma outra coisa ali, que é a repressão policial. E aí, no caso, de fato, também não sei no que contribui com a luta, que se destrua bancos e tal, mas isso aí também é uma coisa que só deixa claro a situação que esse aumento gerou na cidade. Agora, esse aumento colocou na cidade um contexto de revolta popular. As pessoas elas estão completamente revoltadas contra o aumento. Agora, ontem teve situações limites de tensão, né? Um colega nosso, jornalista da Folha de São Paulo, viu a cena de um policial sendo atacado por várias pessoas, acabou ficando sangrado, foi na iminência, quase foi vítima de um linchamento. Eu vi uma cena de um policial acuado que precisou fugir também, chegou a apontar a arma para os manifestantes. Na Paulista também teve uma cena parecida que eu acho que você presenciou. A gente viveu ontem, a sensação foi triste, o final foi realmente baixo astral, da iminência de uma tragédia, né? Vocês perderam o controle da situação? Qual é a avaliação que vocês fazem? Aquela multidão, vocês não dão conta de orientar? Como é a avaliação que vocês fazem daquilo que aconteceu? Vocês perderam o controle da manifestação? Cara, como eu disse, o ato estava unido, tranquilo e organizado até começar a repressão policial. Depois que ela começou, quem tem mais controle é a polícia. Porque eles impõem para onde a manifestação vai com as armas, enfim, com a violência. A gente fez um esforço para reorganizar o ato justamente por uma questão de segurança, para manter a coisa organizada e não se perder o controle novamente. Mas aí já é muito difícil. E quando o ato chegou na Paulista, pela primeira vez ele tentou ir até o MASP para no MASP encerrar. Porém, quando a manifestação estava chegando no MASP, a polícia atacou com uma bomba ali. É a mesma coisa que eles fizeram semana passada. Na hora que a manifestação vai encerrar, eles jogam uma bomba para dispersar. Então, uma fala final que poderia ter, uma assembleia que se decide assim, o próximo ato é quinta-feira, a polícia não permite isso, ela dispersa nessa hora que as pessoas se reúnem de novo. E aí foram as piores cenas. Depois que todo mundo já estava cansado, tinha acabado, a gente ia acabar, a polícia atacou, o choque entrou, o choque que não tinha entrado até aquele momento entrou o batalhão do choque e jogou bombas. Bom, aí você teve cenas na Paulista que foram terríveis mesmo, como você falou, as capas dos jornais hoje mostraram, mas aquele estrago aconteceu de fato depois da segunda vez que a polícia reprimiu na Paulista. Então essa é a situação que a gente tem. E é uma revolta popular que está aí. Vocês, hoje, você veio, a gente veio do Ministério Público, né? Você veio comigo no Ministério Público, o promotor, o Maurício Lopes, está tentando adiar a manifestação de amanhã com a condição de que o prefeito reverta o aumento da tarifa de ônibus. Mas o que ficou das instituições, pelo menos, da discussão, é uma preocupação de que o ato, conforme vem ganhando volume, força, exponha a população da cidade a riscos, né? O ato de ontem não levou vocês a pensarem em adiar a manifestação de amanhã para evitar eventuais problemas mais graves? Vocês não pensam, vocês não discutem essa possibilidade de adiar a manifestação de amanhã para evitar problemas de falta de controle como ocorreram ontem? Então, como eu disse, o que você tem hoje na cidade, e acho que os jornais mostram isso, não é uma questão que está ao alcance do movimento Passe Livre. Nesse sentido que está fora do controle. O que você tem hoje é uma revolta popular. Por mais que a gente desmarcasse o ato de amanhã, se o Passe Livre decidisse por algum motivo que amanhã a gente não vai para a manifestação, ela ia acontecer. Ia acontecer sem a gente. Ela foi convocada, as pessoas vão. As pessoas estão revoltadas com o aumento. Na verdade, tem um responsável. Se tem alguém que tem controle sobre a situação, alguém que pode frear essa revolta que está em curso, é o prefeito e o governador. Eles decretaram o aumento da tarifa e quando eles decretaram esses aumentos, por decreto, né, sem discussão, aumentaram a tarifa, foram eles que instauraram a revolta popular na cidade, que só tem se agravado. Então a situação está ficando muito grave, você tem razão. As manifestações estão crescendo e
enquanto a polícia continuar reprimindo, eu espero que não reprimam amanhã, a gente possivelmente vai ter cenas como as que tiveram nos dias anteriores. Eu não gostaria que tivesse. Então, para segurar essa situação agora, existe só uma medida possível para de fato terminar com ela, que é abaixando a tarifa. Isso é uma coisa que a gente não conseguiria fazer. Mas vocês do MPL, apesar de serem um movimento que defende a horizontalidade, né, vocês acabaram se tornando lideranças do movimento, né, pelo menos referências. Caberia a vocês também falar para as pessoas não abusarem, mesmo que a polícia agir, não cometerem atos de vandalismo? Caso sim, qual o recado que você daria para as pessoas que vão amanhã na passeata diante da possibilidade da polícia tentar dispersar o movimento? Você falaria para eles não cometam ato de vandalismo, não quebrem vidraças, não destruam lixeiras, não destruam o patrimônio público? Você falaria para os manifestantes que estão te acompanhando, os potenciais manifestantes de amanhã, para evitarem esse tipo de ação? Qual recado você daria para eles? Cara, a gente fala isso. A gente não quer que as pessoas quebrem as coisas, enfim. Mas a situação que se coloca é que a gente não é dono do movimento. A gente não é liderança. A gente convoca as manifestações e tem um certo respaldo aí, porque o movimento Passe Livre é um movimento que está aí há 8 anos lutando por transporte, tem um trabalho em torno da pauta, uma história de luta em várias cidades, em São Paulo, e nesse sentido é uma referência, é um movimento social que é referência em torno da pauta do transporte. Mas uma coisa é o Passe Livre, que é uma organização, outra coisa são as manifestações contra o aumento, que são muito, muito maiores que os Passe Livre, estão se tornando cada vez maiores. Elas são manifestações populares, amplas. Não tem só o Passe Livre, tem vários grupos, inclusive em alguns jornais tem falado o Passe Livre é formado por partidos de extrema esquerda. Não é isso. As manifestações são amplas. Então, a gente vai, mas vai também um monte de outros grupos, entre eles partidos de esquerda. É por isso que tem bandeiras do PSOL, do PSTU, do PCO, até do PT. Ontem o diretório do PT foi apedrejado, o diretório municipal do PT foi apedrejado, né? Isso mostra uma insatisfação, inclusive, com o PT nos dias de hoje? Cara, acho que ontem, infelizmente, tudo foi apedrejado. Não acho, eu acho que... Quer dizer, o que eu acho é que é lutar contra o aumento. O que leva todas aquelas pessoas ali para a rua não é uma questão política, nesse sentido de politicagem dos partidos, não é isso. As pessoas estão ali na rua porque elas estão revoltadas com o aumento da passagem. E, de fato, a situação que você tem é uma situação de revolta popular com o aumento. E, para conter essa revolta, tem uma forma, que é simples, que é revogar o aumento. Deixa eu ler algumas perguntas dos internautas aí que está mandando algumas perguntas para a gente. Tem o Guilherme Cassimiro, que pergunta como o organizador ou a organização conseguiu atrair uma quantidade tão grande de pessoas para participar do protesto. O Facebook ajudou, o Facebook, hoje existe uma mítica em torno do Facebook no mundo inteiro, está conseguindo potencializar algumas revoltas, a gente vê em vários países. Qual foi a importância do Facebook? Como vocês conseguiram levar tanta gente nos protestos? Cara, essa história aí do Facebook, não que ele não tenha sua relevância, mas o Facebook é uma ferramenta de comunicação e divulgação. Você vê que tem vários protestos que são chamados pelo Facebook que não tem esse tamanho. Vira e mexe chama um protesto pelo Facebook. De fato, e é nesse sentido que eu estava falando que o movimento Passe Livre ele é uma referência em torno da pauta, é que, de fato, as pessoas elas vão porque elas têm vínculos concretos, elas têm uma referência naquilo ali. E são vínculos que a gente estabelece não pelas redes sociais, mas na vida real. E o movimento Passe Livre, como um movimento social que luta por transporte, a gente não existe só em época de aumento. A gente está o ano todo discutindo transporte em escolas, bairros, ocupações, outros movimentos sociais, a gente faz trabalho junto. E é uma discussão permanente sobre transporte, entendendo a organização do sistema como um todo. Então, a gente está, inclusive, cada corte de linha que afeta a vida da população, a gente tenta, quando a gente tem uma inserção no lugar, a partir disso, discutir a nossa visão mais geral sobre o transporte, né? A defesa de um transporte de fato público, sem tarifa, fora da iniciativa privada. Então, a gente está aí o ano todo lutando, não é só quando tem aumento. Quando tem aumento é que os problemas do transporte se escancaram, né? E a revolta se escancara, e aí é uma oportunidade de mobilizar mais e, inclusive, poder aprofundar na discussão sobre o sistema de transporte. Então, o que eu estou dizendo só aqui, dei uma volta para explicar isso, mas é que o Passe Livre tem um trabalho permanente em torno da pauta. Então, muita gente tem o Passe Livre como referência, porque conhece, já teve em debates com a gente, atividades, já tocou lutas outras com a gente. Então,
Nesse sentido, não são só as redes sociais, mas são vínculos que o movimento criou ao longo dos anos. São trabalhos que o movimento tem, articulações com outros grupos, e isso que dá uma certa solidez para essas manifestações. Mas, claro, vai muita gente, cada vez mais, teve 12 mil pessoas lá, 10 mil pessoas na última, e que a gente não conhece todas as pessoas, a gente conhece uma parte, inclusive não deve ser a maioria. Nesse sentido, as pessoas ficaram sabendo pelo Facebook, mas esse ano, diferente dos outros, quando a gente lutou contra o aumento de R$ 2,70, R$ 3,00, esse ano a gente tem uma coisa até mais surpreendente, que é a própria imprensa divulgando as manifestações antes delas acontecerem, né? Então já está sendo divulgado que amanhã... Imprensa de internet ou imprensa... Os jornais, né? Eles estão avisando antes. Isso nunca acontecia. A gente sempre fazia a manifestação e os jornais noticiavam depois. Agora a luta ganhou tamanho destaque que os jornais estão avisando antes, né? Para evitar a Avenida Paulista, mas depois da confusão ou antes? Antes mesmo, né? Estão divulgando, vai ser nas 5 horas no Teatro Municipal, na quinta-feira vai ter protesto próximo. Então as pessoas elas sabem sem nem precisar achar no Facebook. Deixa eu fazer uma outra pergunta da Fernanda Vilela. Ela coloca essa questão de manifestação ou vandalismo. Por que destruir os bens públicos e causar terror nos cidadãos que foram de alguma forma lesados por conta dos acontecimentos de ontem? Também acredito na manifestação, mas acho que deveria ser pacífica. O que você tem para falar desse comentário da Fernanda? Então, eu acho que ela poderia muito bem ser pacífica, mas infelizmente não é essa situação que está acontecendo. E não está sob o nosso controle. Eu já disse, o Passe Livre não é dono das lutas contra o aumento. A gente deu início a ela, convocou e tal, mas a gente não é dono da luta contra o aumento. A gente é um dos grupos que está lá. É uma luta ampla e popular. E as pessoas estão revoltadas. É impossível segurar. Enfim, você falou que apedrejaram o diretório municipal do PT, apedrejaram banco, apedrejaram ônibus, apedrejaram metrô. Cara, pra gente, por exemplo, é um problema que apedrejem metrô. Imagina, isso é péssimo. Se a gente quer construir um transporte público de fato, a nossa luta ela tem que ser uma luta dos passageiros junto com os metroviários, então com os trabalhadores do metrô. E quando você faz uma coisa dessas, você coloca o segurança do metrô contra o segurança e os trabalhadores da estação todos contra a manifestação. E a gente não é esse tipo de relação que a gente quer estabelecer, por exemplo. Por exemplo, a gente acha que os metroviários são parceiros fundamentais na luta para o transporte. Esse é um exemplo. Assim como os motoristas e cobradores. E um ato desses na manifestação coloca um lado contra o outro, sendo que, na verdade, a gente deveria estar junto na luta, os trabalhadores e os usuários, contra aí os mandos e desmandos, os aumentos, o lucro das empresas, né? Agora, quer concluir? Não. Tá. O Lino pergunta até quando as manifestações irão durar? Então, espero que elas terminem logo, mas para isso não depende da gente. Aí é o que eu estou dizendo. Não é uma questão que depende do Passe Livre. Isso depende de 2 pessoas, o prefeito e do governador. Os aumentos da tarifa eles são feitos por decreto. São decretos do executivo, né? O próprio prefeito decreta o aumento da tarifa com 5 dias de antecedência e o aumento acontece. Da mesma forma, o governador decreta o aumento da tarifa. Eles têm poder total de aumentar ou diminuir. Então, eles que aumentaram, eles que podem revogar. Infelizmente, não são outros. Então, as manifestações vão continuar enquanto a tarifa não baixar. Enquanto a tarifa não baixar, essa revolta vai continuar. Tem um jeito de parar ela, que é abaixando. Mas, infelizmente, a postura que a gente tem visto aí é que os governantes eles estão completamente fechados ao diálogo. Antes do protesto de ontem, a gente tinha protocolado uma carta na prefeitura e na Secretaria de Transportes do Governo do Estado. Protocolamos essa carta pedindo uma reunião para discutir a revogação do aumento com o prefeito e com o governador em exercício. Claro, o prefeito e o governador estão na França, né? Mas tem a vice-prefeita aqui, tem o vice-governador. Eles poderiam, como eles são prefeito e governador em exercício, né? Eles poderiam muito bem se reunir com a gente e decretar a revogação do aumento. Sentar para discutir isso. No entanto, a gente não teve resposta nenhuma. Hoje de manhã, o que eles disseram a gente não está aberto ao diálogo, porque eles são intransigentes, mas a intransigência que parece que está vindo aí é deles. Porque a gente protocolou uma carta, pediu reunião, não recebeu resposta nenhuma. Felizmente, o Ministério Público
chamou para hoje uma audiência pública e convidou eles para virem. A gente foi. Hoje a gente foi numa audiência pública que o Ministério Público organizou, mas chegando lá, todos aqueles que disseram que iam, na hora H, não foram. Então, chegando lá, não encontramos o secretário de Transportes do município, Gilmar Tato, não encontramos o secretário de Transportes metropolitano, Jurandir Fernandes, não encontramos a vice-prefeita Nádia Campião. Na verdade, lá estavam alguns técnicos da Secretaria de Transporte, que não podem decidir nada, e uma parte da militância que tem das manifestações estava lá na plateia, fizemos intervenções e tal, mas aquela tentativa de diálogo que o Ministério Público tentou organizar hoje na audiência foi inútil, porque eles se fecharam ao diálogo. Mas uma coisa que foi muito colocada é que vocês que seriam intransigentes por condicionar o fim das manifestações à redução aos R$3, a voltar aos R$3. Poderia ter outras possibilidades, desde vocês se manifestarem no Parque do Ibirapuera, sem paralisar vias públicas, até a possibilidade de alguma coisa em relação ao bilhete único que melhore as condições de pagamento para o trabalhador ou para os estudantes, enfim, uma série de meias medidas intermediárias que poderiam levar ao fim da mobilização. Vocês não aceitariam medidas intermediárias além da redução do salário? Por que segundo eles, da tarifa, essa questão da intransigência do lado de vocês também, de bater nessa tecla de redução, senão a gente não para de mobilizar? Mas quem que aceitaria essas coisas? Você quer que a gente fale em nome de 12 mil pessoas que estão na rua? Elas não foram para a rua para pedir passe livre para estudante, não foram para a rua para pedir passe livre para unista, não foram para a rua para pedir Conselho Municipal de Transportes, não foram para a rua para pedir ônibus 24 horas. Um monte dessas propostas aí que a Prefeitura poderia apresentar, por exemplo, são meias propostas. Não é nada disso que as pessoas estão pedindo. Elas não foram para a rua para pedir outra coisa que não a revogação do aumento. Então, primeiro que a gente não teria como aceitar uma dessas coisas se não é isso que as pessoas estão pedindo numa negociação. Segundo, que seria antiético. Seria uma falta de coerência completa, quase um oportunismo. Você puxar uma mobilização que vá tanta gente espontaneamente, na fé de que está lá para barrar o aumento, e depois um grupo separado de negociadores negocia outra coisa. Isso não tem cabimento. Isso, se a Prefeitura sinalizar uma coisa assim, que só vê diálogo nesses termos, aí ela está esperando uma falta de ética completa do nosso lado. Um oportunismo completo do nosso lado que a gente não vai ter. Então, a luta na rua está pedindo o seguinte, o povo que vai nas ruas, nas manifestações, está pedindo o seguinte, abaixa a tarifa, está R$3,20, volta para R$3. E está bem claro, é uma demanda única, clara, específica, pontual, simples. Pode muito bem ser atendida. Enquanto ela não for atendida, os atos vão continuar. O MPL se diz um coletivo socialista. Vocês são socialistas, defendem algum tipo específico de socialismo cubano, chinês, soviético. Depois da queda do Muro de Berlim, isso não é uma demanda ultrapassada, não é um posicionamento ultrapassado? Vocês são socialistas? Que tipo de socialismo vocês defendem? Cara, mas não sei, a gente não se diz socialista, não. No site eu vi socialismo. Não. Não? Acho que não, cara, porque de fato o MPL não... Vocês têm algum posicionamento político? O Movimento Passe Livre é um movimento social que luta por transporte público. Entende que lutar por transporte público é lutar por um direito à cidade. É lutar por uma cidade onde as pessoas possam se deslocar livremente, ter acesso aos seus direitos. Ter acesso à educação pública, ter acesso à saúde pública, ter acesso ao trabalho, acesso ao lazer, acesso à cultura. Isso que é o Movimento Passe Livre. É um movimento social, um movimento popular, que pode ter gente das mais diversas ideologias que se encaixe nisso. É uma demanda social, não é uma demanda política exatamente. Nesse sentido, a nossa luta é pelo fim das catracas. Anarquistas também não? Não, é um movimento social. É que eu achei que eu tivesse lido no site, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. A gente quer transformar a realidade. Tá. E você, em relação aos próximos dias, vocês na sexta-feira também vão participar de uma manifestação sobre a Copa do Mundo na Avenida Paulista. Sexta-feira vai ser alguma coisa nessa dimensão também? Vocês estão planejando? Como é que esse movimento que vocês estão falando de paralisação na sexta-feira, de novo na Avenida Paulista, a respeito da Copa do Mundo? Não está mudando a pauta? E o que é isso? Queria que você me explicasse sobre isso. Aí é uma questão diferente, a gente não está mais falando do aumento. Isso aí é uma coisa que não está sendo organizada pelo nós,
está sendo organizada por outros grupos que estão aí discutindo a Copa do Mundo, os impactos da Copa do Mundo. E a gente, justamente como um movimento social que discute a cidade, vai se somar. Mas é que a gente se somar é diferente, não é levar tudo isso, não é necessariamente levar tudo isso que a gente que está atendendo a nossa convocatória, né, levar todas essas pessoas à sexta-feira. Possivelmente não vai ser assim. Essas pessoas elas estão lutando contra o aumento. Na sexta-feira, véspera da Copa das Confederações, vai ter uma manifestação na Paulista, mas vai ser possivelmente uma coisa muito menor, organizada por movimentos sociais que estão discutindo a questão da Copa, pelo viés da moradia. A Copa está trazendo várias remoções, a Copa está impondo ao Brasil uma lei geral, aí, que é uma legislação de exceção imposta pela FIFA, que nos dias de jogo a gente vai ter uma lei de exceção aqui que vai ser terrível e uma lei antiterrorista, restringindo completamente o espaço público, praticamente criando áreas de exceção nas cidades, uma coisa bizarra. E aí vai ser justamente uma mobilização criticando aí nas vésperas da Copa das Confederações esses crimes da Copa. E como para receber esses mega eventos aí, o Brasil está tendo que reorganizar toda a sociedade e investir uma grana nisso aí, um puta dinheiro em cima da Copa, que é um dinheiro que não vai reverter em nada pra gente. E, na verdade, poderia estar sendo investido em muitas outras áreas, como educação, saúde, inclusive transporte. Falam que não tem dinheiro para tarifa zero, mas tem dinheiro para reformar um estádio que estava inteiro, ou então construir um estádio em cidades como, não sei, Brasília, enfim, sei que tem cidades Manaus, aí, Cuiabá, Manaus, que estão construindo estádios imensos, onde o público é 5 vezes menos do que o estádio suporta. São verdadeiros elefantes brancos, dinheiro que podia estar indo para a área de transporte, por exemplo. Tá. Para finalizar, a última pergunta, eu queria que você sentiu que a barra pesou para vocês, né? A repercussão de ontem do quebra-quebra foi muito negativa. A gente percebe nas ruas muita gente reclamando. Eu queria que você dissesse para a pessoa, de repente para o paulistano que está revoltado com o quebra-quebra e com ter ficado parado no trânsito 3 horas, que teve problemas pessoais por causa da manifestação, ou se sentiu ultrajado pelo que aconteceu ontem na cidade, o que você falaria para essa pessoa? Cara, o que aconteceu ontem foi uma revolta popular. Isso tem que ficar claro. E, entende? A gente vê, a violência fica escancarada nessa hora, quando as coisas são quebradas, quando as vias são bloqueadas. E isso cabe, a imprensa chama isso de violência. No entanto, não se fala daquela violência cotidiana que acontece silenciosamente, que é a violência de você ter uma catraca no ônibus e ter que pagar por uma coisa que é um direito seu. É a violência de aumentar 20 centavos. Hoje estava no UOL, pode citar o UOL aqui, tá? Claro. Estava no UOL e uma notícia aí de que tem uma parcela aí da população de baixa renda de São Paulo que está deixando de almoçar, está se esforçando aí para se virar com esse aumento da tarifa e conseguir continuar pagando o ônibus, né? Aliás, ninguém fala da violência, que são os 37 milhões de brasileiros, 37 milhões de pessoas, isso é muita gente, que não consegue pagar a tarifa todo dia. Aliás, esse número é de 2010. Em 2010 a tarifa estava 2,30 aqui em São Paulo, agora está quase o dobro, estava quase R$1 a mais, 3,20. Em 2010 tinha 37 milhões de pessoas no país que não conseguia pagar transporte todo dia. Não poder pagar pelo transporte todo dia é não poder se deslocar pela cidade. É não conseguir chegar na escola, não conseguir chegar no hospital, não conseguir chegar no trabalho, não conseguir procurar emprego, não conseguir encontrar os amigos, não conseguir ir pro lazer, cultura, é não conseguir viver. Então a violência da tarifa ninguém fala, por exemplo. Ninguém fala como se fosse uma violência. E ela acontece todo dia aí, silenciosamente, terrivelmente.